Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui porque muitos me mandaram mensagem, diz que estão com saudade aí das aulas e nós estamos aqui, né, para fazer uma chamada de atenção, né? Todos sabem que nós temos aí um curso pelo Facebook sobre as 12 portas de Jerusalém. Porém, muitas tias estavam pedindo ajuda como ministrar as portas em cultos, né? Paz do Senhor, você que está chegando aí, vai compartilhando. E então a gente começou a fazer um projeto, né? E aí hoje nós vamos ter uma aula introdutória para falar como nós podemos trabalhar a porta das ovelhas, né? Que é uma das 12 portas que nós podemos falar aí em um culto infantil, em um congresso, em qual parte, em qual tema, paz do Senhor, tia Cel, qual tema que eu consigo então compartilhar? A paz do Senhor, tia Neia, a paz do Senhor, Carlos, vão entrando aí, gente, vão compartilhando. Eu sei que esse horário às 3 horas, muitos estão trabalhando, porém, né, é o tempo que eu tive livre. Depois as pessoas vão assistindo. Se você quiser compartilhar esse vídeo aí, eu já preparei aqui alguns materiais pra gente falar. Vai ser bem rapidinho, tá bom? Então, assim, muitas pessoas me perguntaram como que eu posso trabalhar essa temática das 12 portas, né? Também, não só como planejamento, mas como uma pregação. E então eu trouxe aqui algumas ideias para você de como trabalhar. Porque assim, é muito ruim, eu acho assim, que já montar para você, né, um sermão, um esboço preparado. Porém, nós nos inspiramos em pregadores, né, em mestres, em livros, na palavra de Deus. E esse é o meu desejo, que o Senhor possa inspirar você aí. Paz do Senhor, tio Du. E aí você hoje pode ter uma ideia de como trabalhar. E principalmente, por que eu escolhi a Porta das Ovelhas? Claro, é uma das primeiras portas que foram, a primeira porta que foi restaurada, né, no livro de Neemias. Porém, você pode trabalhar ela numa temática de Natal. E aí, como assim? Tem como você trabalhar, tá bom? Então a ideia hoje é a gente trazer como trabalhar. A porta, gente, as 12 portas de Jerusalém está no livro de Neemias, tá bom? Então, para você que ainda não conhece, nós temos lá o grupo, você que já estudou, já fala para outra aí. Nós temos o grupo fechado, né, onde você pode estudar sobre as 12 portas de Jerusalém, tem 12 aulas. Gente, já baixei os vídeos também no YouTube. Se você quiser, depois pode pedir a apostila, mas hoje nós vamos pensar num formato diferente. Como trabalhar a temática da Porta das Ovelhas. E que legal você trabalhar agora para um culto, para uma aula, uma EBF, né, uma EBD sobre o Natal, usando a temática da Porta das Ovelhas. Qual o tema? Se eu for chamada para pregar, qual o tema? Olha que legal, então já dei uma dica. O tema aí também você pode trabalhar Natal, né? O menino Jesus. Ou você pode trabalhar quando você receber o tema o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou você pode trabalhar aquela temática assim, eu sou o bom pastor, né? Ou uma temática quando te passarem para você ministrar, eu sou a porta, né? Tudo isso te faz lembrar e te remete à Porta das Ovelhas. Aonde, tia Bica, está a Porta das Ovelhas? No livro de Neemias, está aqui no capítulo 3 e já no versículo 1. Está dizendo assim, então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes seus irmãos, e reedificaram a Porta das Ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a Torre dos Cens e a Torre de Ananel. Então, a Porta das Ovelhas é uma porta que nos chama a atenção para a consagração. Por quê? Das 12 portas de Jerusalém, foi a única porta que foi consagrada. Então, vamos estudar um pouquinho o que quer significar isso. Tá bom? Lá, quando nós trabalhamos aqui
na nossa temática de um planejamento anual, é muito bom você ter também, porque aqui você consegue tirar vários sermões para sua mensagem. Por exemplo, dentro da Porta das Ovelhas, nós temos aqui 4 encontros: o Cordeiro de Deus, o encontro com o Cordeiro de Deus, o benefício, podemos entrar na sua presença e o Cordeiro que venceu. Então aqui, depois aqui mais para frente nas páginas, tem todas as referências bíblicas. Então é legal ter uma apostila. Não sei se você é igual eu gosto muito de escrever, anotar, e tendo uma temática, tendo as referências, você vai ter uma facilidade para montar o seu esboço bíblico. Gente, sempre escreva o seu esboço, porque uma próxima vez que você receber uma temática parecida, a palavra ela vai se renovar. Porém, quando você se deparar com o seu sermão, tudo, o Espírito Santo, que é aquele que nos ensina, né, com excelência, é um mestre por excelência, vai trazer tudo à sua memória. Então, é uma forma que eu faço também para estudar. Quando a Bíblia fala, vou me esticar um pouquinho aqui, sobre a porta das ovelhas, olha lá. Então, nós temos esse formato aqui, acho que aqui fica melhor. E nós mandamos fazer aqui as 12 portas. Essa aqui é a porta das ovelhas, tá bom? E quando você abre, então aqui tem as ovelhinhas, olha, para remeter a você a temática, né, do bom pastor. O que quer dizer a porta das ovelhas? Gente, primeiramente, o tema sobre a porta das ovelhas nos leva a pensar sobre a misericórdia, sobre a empatia, sobre a restauração, sobre a consagração e cura. Tudo isso está dentro dessa temática. Veja que leque de mensagem que você pode ministrar. Tia Bica, você falou que podemos ministrar essa palavra no Natal, sim, porque quando nós falamos sobre a porta das ovelhas, você pode fazer ali uma introdução, dizer que esta era a porta mais próxima do templo e por ali passava todas as ovelhinhas, olha lá, todos os cordeirinhos entravam por ali e esses cordeirinhos eram os cordeiros que seriam sacrificados ali no dia da festa da Páscoa. Então ali tinha uma porta, né? E os pastores ficavam ali observando, contando as ovelhinhas, vendo se elas estavam saudáveis. Essas ovelhinhas, esses cordeirinhos, eram os cordeiros que eram sacrificados ali no templo. Então essa porta era a porta mais próxima do templo. Tá? E por que eu estou falando isso? Porque tem uma temática muito importante para você saber. Esta porta, quando fala da consagração, Eliasibe, ele era o sumo sacerdote e foi ele, junto com os homens de Jericó, que consagraram e reedificaram essa porta. Só para vocês saberem, o nome Eliasibe significa Deus restaura. E quando você for ministrar essa palavra, você vai profetizar sobre todos que estão te ouvindo que Deus tem um tempo de restauração. E essa porta também nos traz promessas. Olha, já vai compartilhando, porque esta palavra é para você hoje também que está me ouvindo, professor, em tempo de pandemia, que talvez deu uma parada, seu coração ficou desanimado. Hoje é tempo de restaurar, consagrar o seu sacerdócio novamente a Cristo. Eliasibe, ele era o sumo sacerdote e o significado do seu nome é Deus restaura. E quando nós falamos sobre a porta das ovelhas, era por onde passava todos os cordeiros que eram sacrificados no templo, há uma relação muito linda no livro de Mateus. Você pode já anotando aí as referências para depois você ler, para o vídeo não ficar muito comprido. No livro de Mateus, no capítulo 19, quem também passou por essa porta? Depois de um tempo, o próprio Jesus entrou por essa porta ali de Jerusalém, porque Jesus é o Cordeiro de Deus, como diz ali em João capítulo 1, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja, toda a Bíblia, ela mesmo se explica. Então, aquela porta mostrava, apontava para o Cordeiro de Deus.
Antigamente, antes de Jesus vir, se fazia então sacrifício, só que esse sacrifício do sangue desses cordeirinhos, eles não perdoavam para sempre os pecados, não, eles encobriam os pecados, porém apontava para um cordeiro que viria e uma única vez exterminaria o pecado de todos aqueles que o recebessem e crescem no sacrifício dele. Por isso, Jesus entrou por essa porta. Veja como esta temática pode te levar a ministrar aí a verdadeira história do Natal. Essa história, ela é real, ela é necessária ser ministrada. Então ministre a porta das ovelhas em tempo de escassez, em tempo de depressão. O Senhor quer restaurar. Por quê? Nós também somos um templo e o nosso templo precisa ser restaurado e consagrado. Ora, a Bíblia diz em Coríntios, não sabeis vós que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Então, tudo em nós precisa agradar a Deus. A nossa boca, o nosso andar, o nosso falar, o nosso agir, tudo em nós precisa agradar a Deus. Quando nós estamos falando da porta das ovelhas, nós estamos falando do quê? De consagração. Então, quando eu olho para mim, eu entendo que eu preciso ser restaurado, que os meus precisam ser restaurados, que a minha família precisa ser restaurado, que o meu ministério precisa ser restaurado e tudo em nós precisa ser consagrado ao Cordeiro de Deus, porque Ele que tira o pecado do mundo. Veja que história maravilhosa. Também nós podemos lembrar que quando nós falamos de consagração, nós estamos falando de altar, tá bom? Então, para você, professor, aqui a aula é um pouquinho mais densa, porém, quando você for ministrar para as suas crianças, tenha o lúdico em suas mãos e fale na linguagem das suas crianças, mas você, professor, precisa conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz então ali em Mateus capítulo 19 que Jesus entrou, pediu que 2 discípulos fossem ali, buscassem o jumentinho junto com a jumentinha e ele adentrou ali em Jerusalém, por aquela porta, e ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Veja que simbologia maravilhosa. Quando nós estamos falando sobre isso, nós estamos dizendo, agora, quando Jesus passou por aquele lugar, quando Jesus veio ao mundo, quando ele se fez e se deu como cordeiro, agora não era mais necessário sacrificar nenhum cordeirinho, olha lá, não ia precisar mais sacrificar nenhum cordeirinho. Por quê? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, o único e suficiente sacrifício, então foi agora necessário. Agora não seria mais coberto os pecados, não. Agora foi perdoado, exterminado para sempre os nossos pecados, porque Jesus, ele sim é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você for explanando essa mensagem para sua criança, você vai mostrar que o sacrifício de Cristo foi necessário, foi suficiente para perdoar os nossos pecados. Veja que mensagem maravilhosa. Jesus, então, ao ser imolado, ele estava dizendo, olha, não é necessário mais derramar sangue de animal nenhum, porque o meu sangue já foi derramado para perdoar todos os pecados. E quando nós reconhecemos esse sacrifício, nós estamos então destronando todo o meu eu, destronando todo o eu do homem e colocando Jesus, porque a porta das ovelhas também aponta para o Rei Jesus. E quando eu coloco Jesus assentado dentro deste templo aqui como Rei, então ele vai ser aquele que vai governar minha mente, pensamento, emoção. Eu não vou agir mais por mim, mas sim Cristo agirá por mim através do Espírito Santo. Agora, dentro deste templo aqui, Jesus reina. Então, a porta das ovelhas aponta também para o Rei Jesus. Uma coisa é necessária também, você, professor, entender que a porta das ovelhas também aponta para a cura. No livro de João, no capítulo 5, conta uma linda história. Vamos abrir aqui um pouquinho para que você entenda que tudo isso está na palavra de Deus. Olha lá, ó, João, vamos pegar aqui o capítulo 5. A mensagem fala então
que Jesus então curou um paralítico. Sabe aquela história do paralítico que estava ali há 38 anos, não é mesmo? Alguns estudiosos dizem que essa era uma lenda, que quando todos iam para a festa, né? E aí traziam seus doentes e deixavam eles ali perto do tanque de Betesda, porque ninguém queria ficar pagiando o seu doente. Então, contam os historiadores que tinha uma lenda que vinha um anjo que ia ali mexer com as águas e o primeiro que descesse seria curado. Porém, a Bíblia diz, olha, por que eu estou falando? Porque Jesus subiu para Jerusalém. Agora não era mais uma lenda. Agora Jesus, o próprio Cordeiro de Deus, veio, olha lá, ó. E ele então passou junto à porta das ovelhas. Por que eu estou dizendo? Porque essa porta das ovelhas era perto desse tanque aonde havia essa cura ali. E naquele dia, aquele paralítico então, o próprio Jesus então o curou. Então quando nós falarmos também dessa porta aqui, ó, das ovelhas, nós também estamos falando sobre cura, porque Jesus é aquele que chegou no tanque de Betesda e trouxe a cura para aquele homem e traz a cura para as nações e traz a cura do sentimento, das emoções, traz a cura para o corpo físico. Jesus é a cura que o mundo está precisando. Veja, nós estamos em um tempo em que o Covid está aí, não se encontrou ainda uma cura para esta doença, para esta enfermidade. Porém, Jesus é aquele que já deu vida para muitos, né? Agora no Covid, Jesus já restaurou e o que ele recolheu, meu irmão, não foi uma perca. A Bíblia diz que ele tem prazer na morte dos seus. Então ele recolheu uma rosa para si. Nunca nós perdemos quando nós estamos com o médico dos médicos, porque se deixarmos de viver essa vida aqui, viveremos então a eternidade com ele. Porém, há muitas pessoas que estão trocando essa pequena vida que nós temos aqui, no máximo 80 ou 90 anos aí no máximo, vamos supor, e para uma eternidade. Então não troque a sua vida aqui. Deixe tudo isso aqui e vive a eternidade com Deus. Então não se esqueça que a porta das ovelhas também você pode ministrar sobre a cura. Sim, você pode ministrar sobre a cura. Vamos continuar falando aqui para que não fique tão extensa. A Bíblia diz também que Jesus é a porta. A Bíblia diz em João, no capítulo 10, ali no livro de João, ele vai falando: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo e eu sou a porta, eu sou o bom pastor. Veja, quando Jesus estava dizendo sobre isso, você pode lembrar de uma analogia em que os pastores de ovelhas, eles ficavam ali na porta do aprisco e por debaixo, como se tivesse assim, ó, e por debaixo das suas pernas passavam ali as ovelhinhas e ele as contava uma a uma. E o Senhor Jesus então está dizendo: eu sou a porta, eu estou aqui na porta das ovelhas, olha, e por aqui não vai passar bode, não, por aqui não vai passar lobo, não, por aqui vai passar as minhas ovelhas. E o Senhor nos diz então que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Olha que palavra maravilhosa. Eu vou me abaixar aqui um pouquinho, que nós também temos um recurso que você pode usar aí também nesta mensagem. Você já deve ter visto esse recurso aqui que Deus ministrou ao meu coração, tá? Vou dar uma baixadinha aqui. Ele tem uma caixa, olha lá, escrito Bom Pastor. E aqui dentro, né, você pode usar ela como um avental, né? Então aqui quando eu ministro, eu coloco aqui, ó, no meu pescoço, certo? E você pode ministrar: o Senhor Jesus é o bom pastor. E o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Viu, professor? Você precisa aprender com o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ele vai se modificar, se reinventar em tempo de pandemia, mas em tempo de ensino híbrido, mas ele não vai deixar de ensinar as suas crianças, porque ele ama as suas ovelhas. O bom pastor, ele precisa ter o quê? Primeiramente, ele precisa ter o seu cajado.
E a Bíblia fala assim, que esse cajado aqui, ele está referindo sobre a palavra de Deus. Meus amores, depois eu vou respondendo vocês, tá bom? Eu falo do recurso, tá? Falo quem fez, tá bom? E aqui todo professor precisa ter a palavra de Deus. A Bíblia diz que o cajado do Senhor nos consola. E quem não sabe dessa história, que esse cajado aqui muitas vezes servia para puxar o pescocinho da ovelha que estava querendo fugir. Isso mesmo. O bom pastor também às vezes usava essa vara aqui para muitas vezes bater na perninha da ovelhinha e ensinar ali uma lição. Muitas pessoas não gostam dessa aplicação, porém hoje quase não se vê falar sobre esse tipo de trabalho com as ovelhinhas, tudo evoluiu, mas se você for estudar o contexto histórico, era assim que os pastores trabalhavam com as suas ovelhinhas, e quando então aquela ovelhinha ali, sua perninha se feria, o pastor então pegava a ovelhinha, atava ali as suas feridinhas, porque o pastor, ele precisa ter ataduras, sim, o bom pastor precisa ter palavra de ânimo, o bom pastor tinha ali nas suas mãos um azeite, olha lá, ó, e esse azeite então, a Bíblia conta que ele passava, a história conta, passava então onde? Na cabeça da ovelhinha, passava também no focinho da ovelhinha e na orelhinha, além de refrescar ali a ovelhinha que estava andando em um sol quente. Este azeite então trazia aqui um bloqueio, porque então ao esfregar este azeite, impedia o quê? Que os parasitas, olha lá, impedia que as moscas viessem, chegassem ali até as suas ovelhinhas. Diz a história, se você for estudar um pouquinho, eu estudei um pouquinho sobre as ovelhinhas, dizem que as ovelhinhas elas não enxergam muito, tá bom? As ovelhinhas enxergam no máximo ali 9 metros a sua distância, porém, elas têm uma audição muito abençoada. A Bíblia diz que as ovelhas conhecem a voz do seu bom pastor. Então a visão delas não é muito boa, porém, quando o bom pastor faz um som, ou tem um pi, tem um som lá que chama a sua ovelhinha, pode qualquer outro tentar fazer, a ovelhinha não obedece, somente a voz do pastor. Então podem muitas outras vozes chamarem as nossas crianças, vozes da ideologia, vozes aí de práticas contrárias, não é mesmo? De doutrinas aí que estão trazendo apostasia para as nossas crianças, até mesmo para os adultos, porém o Senhor Jesus está dizendo: ei, eu sou o bom pastor e eu tenho aqui o azeite, e o azeite então ele fala da consagração, o azeite fala, professor, da preparação que você precisa ter, da comunhão que você precisa ter com o Espírito Santo, relacionamento, não é pegando aí sermão pronto, não é copiando, não, é vida de consagração, porque a Bíblia diz que o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, nos guiaria, e é o Espírito Santo quem vai te dar a palavra, é o Espírito Santo quem vai te capacitar. E aqui toda a palavra, quando você ministrar, que vier ali como um azeite, vai descer como um bálsamo sobre a mente das nossas crianças. Não vai qualquer doutrinação entrar aqui na mente das nossas crianças. Não vai ter parasita nenhum que vai entrar nos ouvidos das nossas crianças, porque você é o bom pastor. O bom pastor, ele fica parado na porta do aprisco, barrando o lobo, barrando o urso. Você, professor, precisa então lutar, dar a vida pelas suas crianças. Você precisa hoje restaurar o seu sacerdócio. A palavra hoje da porta das ovelhas é uma pregação onde diz para um pai, para uma mãe também que está me ouvindo: é mentira
que você perdeu o cajado na sua casa. É mentira que seus filhos não te obedecem mais, professor. É mentira que você não vai ter mais o domínio de sala. Não, a Bíblia diz que o Senhor não te deu espírito de temor, e sim ousadia. O Senhor está dizendo hoje com esta palavra, você vai restaurar o seu sacerdócio de um pai, de uma mãe de oração, de um professor consagrado a Deus. E pode ser que as suas ovelhinhas, como diz, elas não sabem escolher com quem anda, elas vão comer qualquer coisa que tiver ali pela frente. Porém, professor, você, pai, pastor que está me ouvindo, não pode servir qualquer tipo de alimento, não. A Bíblia diz que o bom pastor, ele passava por vales, montanhas, até encontrar graminha verdinha, água fresquinha para alimentar os seus cordeirinhos. Não é qualquer comida, como se diz aí, fast food. Não é qualquer coisa, um papel para colorir, um tempo para tirá-los do templo e deixá-los ali como uma estratégia satânica, brincando e perdendo tempo de ouvir a palavra do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor, aquele que através do Espírito Santo nos dá dons, um dia diante ali do tribunal de Cristo, todos nós iremos dar conta das nossas ações e das nossas obras. Será que, como bom pastor que estamos sendo, como pastores, como evangelista de criança, será que nós estamos trabalhando somente com entretenimento e estamos deixando a palavra do Senhor? Veja, não é brincar. Ministério infantil é trabalhar com os cordeiros. Então, o Senhor Jesus também tem uma palavra para você. Tenha sempre o vinho novo. O vinho novo significa alegria. O professor precisa estar, mesmo que passando prova, passando luta, precisa estar alegre, porque o Senhor já abriu um novo e vivo caminho. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo novo se fez. Professor, tenha o vinho, tenha a alegria. Trate as feridas dos seus cordeirinhos e o Senhor então vai trabalhar na sua vida. Veja o quanto a porta das ovelhas traz sabedoria aí para que você possa ministrar, talvez aí na época do Natal. Veja que coisa mais linda. E o Senhor então nos diz que esse Jesus é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas. E uma vez que o Senhor conta 89, 99, faltou uma, ele então deixa guardadinhas suas ovelhas no aprisco e vai buscar aquela uma que se perdeu. E quando ele encontra, a Bíblia diz então que ele a coloca nos seus ombros e faz uma grande festa. Professor, o Senhor quer que você hoje restaure o seu ministério, o seu sacerdócio. O Senhor tem uma palavra direcionada ao seu coração. Falando sobre a porta das ovelhas, essa é uma porta que nunca ficava fechada. Sabe por quê? Porque ela também nos aponta para a salvação. E todos aqueles ainda hoje que estão à procura de salvação, que estão à procura de libertação, a porta das ovelhas está aberta para você. E quando você então encontrar esta porta, você vai encontrar quem? Você vai encontrar Jesus Cristo. Deixa eu dar uma baixadinha aqui para você. Olha aqui que lindo esse visual. Eu tenho vários dele, olha. Ele tem mãozinha, tá? Ele tem o pezinho. E Jesus então é a porta. Essa porta ainda está aberta. E quando você então passar por essa porta, o que você vai encontrar? Ah, você vai encontrar pastagem. Deixa eu abrir aqui. Você vai encontrar um novo e vivo caminho. Olha lá, nós encontraremos o nosso Pai, nós encontraremos o nosso Deus e Ele será o nosso Pai e nós seremos seus filhos. Ali nós abraçaremos o nosso Jesus, o Cordeiro de Deus, que não olhou para os nossos erros, mas apesar dos nossos deméritos, Ele nos amou. A porta das ovelhas nos fala desse tempo de pastagem, desse tempo de comunhão com o nosso Deus. Quem entra por aqui encontrará pastagem e viverá com plenitude. Quem entra por essa porta não estará preocupado com os afazeres deste mundo, estará preocupado a estar aos pés de
Cristo. Então, a porta das ovelhas você pode ministrar em inúmeros congressos, inúmeras textos bíblicos. O Senhor está dizendo para você: restaure a porta das ovelhas. E você que está me ouvindo agora, recebe aí essa palavra, porque eu sinto a presença do Espírito Santo. Quando o Senhor Deus me deu esse planejamento anual, o Senhor tem trabalhado aí até mesmo fora do Brasil, em muitos outros países. E aqui, quando o Senhor colocou na nossa apostila, o Senhor me deu então as 4 encontros que são as prioridades para a gente começar, quem sabe lá um planejamento com a sua turma, falando sobre esse encontro com o Cordeiro de Deus. Começar o ano aí falando que o Senhor é a salvação e que nós hoje podemos entrar na presença desse Deus. E não tem muito mais que eu falar para que o vídeo não fique tão grande. Se você deseja um pouco mais desse estudo, se você deseja um pouco mais dessa teoria, você pode entrar lá pelo Facebook ou pelo YouTube da Tia Bica. Tem as aulas lá, são 12 aulas, já foram gravadas, porém você pode assistir, reassistir, anotar. Lá eu mostrei todos os recursos visuais, tá bom? E você pode pedir aí, depois eu vou deixar o meu WhatsApp. É um valor irrisório aí, são 60 páginas, é um livro abençoado para você ter um planejamento em mãos e eu sempre estou à disposição. Espero ter abençoado você aí com essa ideia para que você possa ministrar aí às suas crianças um novo e vivo caminho, a verdadeira história do Natal, o Cordeiro de Deus, né? Muitas vezes a gente acaba repetindo aquele mesmo recurso de todo ano. Quem sabe hoje repaginar a história do Natal para o Senhor usar a sua vida e levar então a salvação às suas crianças. Vocês gostaram? Tem alguma pergunta aí antes de eu terminar para vocês? Deixa eu ver aqui, ó. Teve uma tia que perguntou sobre os recursos visuais. Então, tia, esses recursos visuais, quando o Senhor ministrou ao meu coração, quem fez para mim esse avental foi a tia... Meu Deus, Paulinha. Esse foi a tia Paulinha, tá? Então, ele é um avental mesmo, tá? E aí, ele tem velcro nos ladinhos. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. E você consegue montar ele como uma caixa e fácil também para desmontar. Então, dentro vem o cajado, tá? Dentro vem o azeite, ó, o vinho, perdão, peguei o vinho primeiro. Vem o azeite, que você pode ministrar depois em diversas outras mensagens. Eu sempre uso aqui uma atadura, tá? Eu pedi para fazer umas moscas para falar sobre os parasitas, né? Tá bom? E aqui é assim, ó, essa é a parte, tá vendo? Aqui é todo em pelúcia, tá? E aqui, ó, você vai desmontando a caixinha, tá vendo? Ó, ela é desmontável. Depois você consegue montar, porque eu preciso levar, né, no avião, esses lugares. Aqui tem a parte do peitoral, né? Tem a cabeça da ovelhinha, tá? Pedi para fazer também aqui o recurso do óculos, que foi quando o Senhor ministrou ao meu coração. E assim você pode ir ministrando aí por diversas vezes. Aqui quem fez a porta, na época, as 12 portas para mim, acho que foi em 2016, mais ou menos, 2018, se eu não tô errada, a tia Marcinha, tá bom? Se vocês quiserem depois me chamem, tá? E aí cada porta tem uma temática, tá bom? Então daí, se eu tiver mais tempo aí, até o final do ano, nós vamos falando de mais portas para vocês. Vocês também podem me mandar um feedback. Ah, tia Bica, eu gostaria de ouvir uma palavra rápida sobre um tema que eu tenho dificuldade e se eu puder ajudar, estarei aqui com maior alegria. Então, gente, se vocês quiserem aí pedir a apostila, quiserem me mandar mensagem, perguntas, estou aqui para trabalhar e servir ao meu Senhor, tá bom? Estamos com um pouco mais de tempo aí por não estarmos viajando, porém estamos aqui em casa sempre nos alimentando do nosso Deus. Fique com Jesus, compartilhe, gente, esta mensagem. Talvez hoje alguém precisa restaurar aí a porta das ovelhas e a salvação adentrar uma casa aí esta noite. Olha, um beijo no coração, que Deus abençoe vocês, tá bom? Um beijo da Tia Bica, curte lá a página do
do nosso YouTube, está tudo em playlist, tá lá. Tem mais de não sei quantas pregações, playlist de pregação, playlist do CD da Tia Bica, né? Daí tem todos os vídeos, playlist de stories, contação de história, de cursos, de palestras. Então vai lá e se inscreva, gente, isso ajuda muito o canal a crescer e a gente aí poder compartilhar para muitas outras pessoas, tá bom? Tchau, gente! Fica com Jesus! Nossa, eu não estou conseguindo desligar aqui. Peraí, gente, eu tô colocando um monte de ó. Eu sou divertida mesmo, gente. Ai, meu Deus. Não tô conseguindo desligar, meus amores. Ah, beleza. Tchau!